Estamos de volta com a resposta. O princípio do mercantilismo está na letra B, balança comercial superavitária. Agora vamos dar atenção de como essas expedições de Portugal, elas tiveram consequência na descoberta do Brasil. Então, pouco antes de 1500, a Espanha já tinha tido outras expedições para também tentar novos caminhos para as Índias, no sentido de dar a volta no globo terrestre e chegar nas Índias por outros caminhos. Nessa expedição de Cristóvão Colombo, ela topa com o continente americano. E nesse encontro do continente americano, há inúmeras tentativas de encontrar uma saída para o que hoje a gente conhece como Oceano Pacífico. E a todos os momentos que eles iam tentando e não encontravam saída nenhuma. Então, para baixo, só foram encontrar saída lá ao sul da Argentina, naquele estreito que dá para o continente, para o Pacífico. Nesse sentido, obviamente, o conhecimento que havia em novas terras ali naqueles locais já era existente. E isso que motivou Portugal, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, a partir rumo ao Atlântico para encontrar novas terras. Chegando no território brasileiro, na região nordeste brasileira, na região de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, não havia muitos produtos interessantes para a produção econômica, para a comercialização de produtos. O que eles encontraram de primeira era uma madeira que era muito comercializada, uma madeira que era parecida com outra que já era muito comercializada nas Índias. Uma madeira que tinha uma coloração avermelhada e poderia também servir para a construção de barcos, de navegações, esse tipo de madeira que era o pau-brasil. É importante a gente entender as características desse primeiro ciclo econômico significativo que foi o pau-brasil. O negócio do pau-brasil, ele obviamente que não se comparava com os do Oriente, mas também ele não era desprezível. Ele gerava lucros para a coroa. E como é que era o funcionamento? Por meio de estabelecimentos coloniais, ou seja, guardavam-se todas as ferramentas, locais para os colonos descansarem, se alimentarem, e também utilizavam a mão de obra escrava indígena. Outra característica era que essa exploração era nômade, a indústria extrativa do pau-brasil, ou seja, você extrai o pau-brasil daquele local e parte para colocar outro estabelecimento colonial em outro lugar. Então, ou seja, esses estabelecimentos acabavam por ter pouca duração. Era uma exploração rudimentar. Primeiro porque não tinha nenhuma preocupação com as matas, ou seja, eles tiravam, foi o primeiro processo de devastação da Mata Atlântica, foi aí nessa busca pelo pau-brasil, nessa extração que começou lá em cima e contornou e foi beirando o litoral brasileiro. E a outra que era por meio da escravização dos indígenas brasileiros. O outro processo, outro ciclo econômico que a gente vai olhar com mais atenção é o cultivo da cana-de-açúcar. O pau-brasil durou cerca de meio século, de acordo com o que o Caio Prado Júnior coloca, e ele
continuou a sua extração de maneira esporádica, né, e a última exportação do produto, leva de exportação do produto, foi no início do século XIX. Depois disso, o pau-brasil foi colocado como árvore, né, de proteção. Isso ainda a gente pode encontrar algumas árvores em praças de cidades, no próprio Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, há inúmeras árvores do pau-brasil para quem quiser conhecê-la. O cultivo da cana-de-açúcar ele já foi diferente. Era um produto, né, que, através do cultivo de cana, extraía açúcar e aguardente. O açúcar, um produto muito requisitado no comércio do Oriente. E o país era favorecido pelo clima quente e úmido da costa. Então, essa era uma produção que caiu muito bem para o território brasileiro. A mão de obra, inicialmente, começou com a indígena. E a qualidade do solo também caiu muito bem para esse tipo de produção. Quais eram as características dessa produção? A monocultura, ou seja, produção em larga escala devido aos investimentos, e nesse tipo de atividade, as condições técnicas e eficientes para uma diversificação da produção. Portugal chegava aqui, o Império Português, e concedia uma porção de terras enorme para determinados colonos. Ou seja, quem adquiria, quem conseguia ter acesso a uma propriedade, era somente quem o Império concedia essa terra. E esse período durou por muito tempo, né? Foi o sistema de sesmarias, que durou aí até 1850. Mais de 3 séculos o acesso à terra no país foi feito por esse processo. E grandes porções de terras eram perfeitas para o cultivo de cana-de-açúcar, né? No sistema plantation, grandes porções de terras, a monocultura e a utilização de trabalho escravo, que a gente já vai olhar daqui a pouquinho. O Celso Furtado, em um dos capítulos do seu livro Formação Econômica do Brasil, ele analisa os motivos de êxito da empresa agrícola brasileira, que foi a produção do açúcar. Os portugueses, eles já produziam nas suas ilhas do Atlântico, ou seja, ali na Ilha da Madeira, ilhas fora do território português, mas que eles já produziam. Eles já tinham uma certa experiência nesse cultivo. Houve o fomento da indústria de equipamentos em Portugal para engenhos açucareiros. Teve a participação dos holandeses, né, que foram muito importantes para o êxito desse cultivo aqui no Brasil. Porque os holandeses, eles tinham as técnicas de refino de açúcar na Europa e tinham um conhecimento no comércio intra-europeu, principalmente ali na parte norte da Europa. Eles tinham um controle naquele comércio. E também tiveram importância no financiamento dos negócios de Portugal aqui na colônia brasileira. Então, a Holanda teve uma importância muito grande para que desse certo esse cultivo da cana-de-açúcar no país. No entanto, além de todo esse poderio holandês no quesito da indústria de refino do açúcar, no financiamento e no conhecimento para escoar esse produto na Europa, teve a importância de Portugal como império, de chegar, né, na colônia Brasil e fazer esse tipo de produção, mas só que faltava alguma coisa, que era a questão da mão de obra. Quem iria trabalhar? Os indígenas tinha uma certa... Portugal tinha uma certa dificuldade de colocar em prática a mão de obra indígena para esse tipo de cultivo.
a necessidade de mão de obra para Portugal era uma coisa visível e tinha a dificuldade de deslocar a mão de obra europeia para as colônias. Dificilmente colonos europeus, portugueses, viriam para o Brasil para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, em condições muito ruins. O colono português, ele veio só se ganhou uma grande porção de terra para controlar esse tipo de produção. O problema da mão de obra era que transportar mão de obra em quantidade necessária da Europa para trabalhar nos canaviais exigia um alto poder de investimento. A falta de mão de obra em Portugal estava ligada também às empresas que Portugal já tinha nas Índias. Então, e as empresas nas Índias já demandavam muita mão de obra de Portugal. Portugal, né, obviamente não tem uma população muito grande, imagina naquela época. Possuía um conhecimento do mercado africano de escravos, por meio das guerras que Portugal teve ali no século XV, século XVI, e o tráfico negreiro. Portugal já tinha esse conhecimento. E isso trouxe como solução para o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, que foi a escravidão da mão de obra africana. Então, aqui no mapa a gente pode olhar um pouquinho todo esse processo de vinda dos negros para o Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E isso tudo mostrava todos esses ciclos, tá, de chegada e a utilização do tráfico negreiro por Portugal para abastecer de mão de obra esse processo colonial, o processo econômico do Brasil. Então, de maneira geral, essa economia agroexportadora do Brasil tinha alguns produtos que se destacaram. Foi o açúcar, depois a gente vai ver o algodão, o café, borracha e tabaco. Tudo isso a gente vai ver com um pouquinho de mais calma ao longo das nossas aulas, né? Agora a gente está olhando para o açúcar. Outra característica da economia agroexportadora é que é considerada uma economia que está voltada para fora e que as exportações são um fator determinante em termos de renda nacional. Nesse tipo de economia, o bom desenvolvimento do setor exportador depende da natureza do processo produtivo, bem como dos efeitos multiplicadores da renda que o setor gera. Vamos para uma interatividade para fixar um conhecimento, um conceito importante do que vimos até aqui. Sobre a sociedade colonial, está incorreta a seguinte afirmação. Letra A. O trabalho escravo era absorvente e generalizado. Letra B. O senhor de engenho e os grandes proprietários de escravos ocupavam o topo da estrutura social. Letra C. Os homens livres pobres não possuíam lugar na estrutura social escravista, podendo ser chamados de desclassificados sociais. Letra D. O trabalho livre ocupava um papel estratégico no sistema produtivo da colônia. Letra E. O trabalho livre não ocupava um papel estratégico no sistema produtivo da colônia. Voltamos já com a resposta. Estamos de volta com a resposta. O princípio do mercantilismo está na letra B, balança comercial superavitária. Agora, vamos dar atenção de como essas expedições de Portugal, elas tiveram consequência na descoberta do Brasil. Então, pouco antes de 1500, a Espanha já tinha tido outras expedições para também tentar novos caminhos
para as Índias, no sentido de dar a volta no globo terrestre e chegar nas Índias por outros caminhos. Nessa expedição de Cristóvão Colombo, ela topa com o continente americano. E nesse encontro do continente americano, há inúmeras tentativas de encontrar uma saída para o que hoje a gente conhece como Oceano Pacífico. E a todos os momentos que eles iam tentando e não encontravam saída nenhuma. Então, para baixo, só foram encontrar saída lá ao sul da Argentina, naquele estreito que dá para o continente, para o Pacífico. Nesse sentido, obviamente, o conhecimento que havia em novas terras ali naqueles locais já era existente. E isso que motivou Portugal, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, a partir rumo ao Atlântico para encontrar novas terras. Chegando no território brasileiro, na região nordeste brasileira, na região de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, não havia muitos produtos interessantes para a produção econômica, para a comercialização de produtos. O que eles encontraram de primeira era uma madeira que era muito comercializada, uma madeira que era parecida com outra que já era muito comercializada nas Índias. Uma madeira que tinha uma coloração avermelhada e poderia também servir para a construção de barcos, de navegações, esse tipo de madeira que era o pau-brasil. É importante a gente entender as características desse primeiro ciclo econômico significativo que foi o pau-brasil. O negócio do pau-brasil, ele obviamente que não se comparava com os do Oriente, mas também ele não era desprezível. Ele gerava lucros para a coroa. E como é que era o funcionamento? Por meio de estabelecimentos coloniais, ou seja, guardavam-se todas as ferramentas, locais para os colonos descansarem, né, se alimentarem, e também utilizavam a mão de obra escrava indígena. Outra característica era que essa exploração era nômade, né, a indústria extrativa do pau-brasil, ou seja, você extrai o pau-brasil daquele local e parte para colocar outro estabelecimento colonial em outro lugar, né? Então, ou seja, esses estabelecimentos acabavam por ter pouca duração. Era uma exploração rudimentar. Primeiro porque não tinha nenhuma preocupação com as matas, né? Ou seja, eles tiravam, foi o primeiro processo de devastação da Mata Atlântica, foi aí nessa busca pelo pau-brasil, nessa extração que começou lá em cima e contornou e foi beirando o litoral brasileiro. E a outra que era por meio da escravização dos indígenas brasileiros. O outro processo, outro ciclo econômico que a gente vai olhar com mais atenção é o cultivo da cana-de-açúcar. O pau-brasil durou cerca de meio século, né, de acordo com o que o Caio Prado Júnior coloca, e ele continuou a sua extração de maneira esporádica, né, e a última exportação do produto, leva de exportação do produto, foi no início do século XIX. Depois disso, o pau-brasil foi colocado como árvore, né, de proteção. Isso ainda a gente pode encontrar algumas árvores em praças de cidades, no próprio Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, há inúmeras árvores do pau-brasil para quem quiser conhecê-la. O cultivo da cana-de-açúcar ele já foi diferente. Era um produto, né, que, através do cultivo de cana, extraía açúcar e aguardente,
O açúcar, um produto muito requisitado no comércio do Oriente, e o país era favorecido pelo clima quente e úmido da costa. Então essa era uma produção que caiu muito bem para o território brasileiro. A mão de obra inicialmente começou com a indígena, e a qualidade do solo também caiu muito bem para esse tipo de produção. Quais eram as características dessa produção? A monocultura, ou seja, produção em larga escala devido aos investimentos, e nesse tipo de atividade, as condições técnicas e eficientes para uma diversificação da produção. Portugal chegava aqui, o Império Português, e concedia uma porção de terras enorme para determinados colonos. Ou seja, quem adquiria, quem conseguia ter acesso a uma propriedade, era somente quem o Império concedia essa terra. E esse período durou por muito tempo, né? Foi o sistema de sesmarias, que durou aí até 1850. Mais de 3 séculos o acesso à terra no país foi feito por esse processo. E grandes porções de terras eram perfeitas para o cultivo de cana-de-açúcar, né? No sistema plantation, grandes porções de terras, a monocultura e a utilização de trabalho escravo, que a gente já vai olhar daqui a pouquinho. O Celso Furtado, em um dos capítulos do seu livro Formação Econômica do Brasil, ele analisa os motivos de êxito da empresa agrícola brasileira, que foi a produção do açúcar. Os portugueses, eles já produziam nas suas ilhas do Atlântico, ou seja, ali na Ilha da Madeira, ilhas fora do território português, mas que eles já produziam, eles já tinham uma certa experiência nesse cultivo. Houve o fomento da indústria de equipamentos em Portugal para engenhos açucareiros. Teve a participação dos holandeses, né, que foram muito importantes para o êxito desse cultivo aqui no Brasil. Porque os holandeses, eles tinham as técnicas de refino de açúcar na Europa e tinham um conhecimento no comércio intra-europeu, principalmente ali na parte norte da Europa. Eles tinham um controle naquele comércio. E também tiveram importância no financiamento dos negócios de Portugal aqui na colônia brasileira. Então a Holanda teve uma importância muito grande para que desse certo esse cultivo da cana-de-açúcar no país. No entanto, além de todo esse poderio holandês no quesito da indústria de refino do açúcar, no financiamento e no conhecimento para escoar esse produto na Europa, teve a importância de Portugal como império, de chegar na colônia Brasil e fazer esse tipo de produção, mas só que faltava alguma coisa, que era a questão da mão de obra. Quem iria trabalhar? Os indígenas tinha uma certa... Portugal tinha uma certa dificuldade de colocar em prática a mão de obra indígena para esse tipo de cultivo. A necessidade de mão de obra para Portugal era uma coisa visível e tinha a dificuldade de deslocar a mão de obra europeia para as colônias. Dificilmente colonos europeus, portugueses, viriam para o Brasil para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, em condições muito ruins. O colono português, ele veio só se ganhou uma grande porção de terra para controlar esse tipo de produção. O problema da mão de obra era que transportar mão de obra em quantidade necessária da Europa para trabalhar nos canaviais exigia um alto poder de investimento.
A falta de mão de obra em Portugal estava ligada também às empresas que Portugal já tinha nas Índias. Então, e as empresas nas Índias já demandavam muita mão de obra de Portugal. Portugal, né, obviamente não tem uma população muito grande, imagina naquela época. Possuía um conhecimento do mercado africano de escravos, por meio das guerras que Portugal teve ali no século XV, século XVI, e o tráfico negreiro. Portugal já tinha esse conhecimento. E isso trouxe como solução para o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, que foi a escravidão da mão de obra africana. Então, aqui no mapa a gente pode olhar um pouquinho todo esse processo de vinda dos negros para o Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E isso tudo mostrava todos esses ciclos, tá, de chegada e a utilização do tráfico negreiro por Portugal para abastecer de mão de obra esse processo colonial, o processo econômico do Brasil. Então, de maneira geral, essa economia agroexportadora do Brasil tinha alguns produtos que se destacaram. Foi o açúcar, depois a gente vai ver o algodão, o café, borracha e tabaco. Tudo isso a gente vai ver com um pouquinho de mais calma ao longo das nossas aulas, né? Agora a gente está olhando para o açúcar. Outra característica da economia agroexportadora é que é considerada uma economia que está voltada para fora e que as exportações são um fator determinante em termos de renda nacional. Nesse tipo de economia, o bom desenvolvimento do setor exportador depende da natureza do processo produtivo, bem como dos efeitos multiplicadores da renda que o setor gera. Vamos para uma interatividade para fixar um conhecimento, um conceito importante do que vimos até aqui. Sobre a sociedade colonial, está incorreta a seguinte afirmação. Letra A. O trabalho escravo era absorvente e generalizado. Letra B. O senhor de engenho e os grandes proprietários de escravos ocupavam o topo da estrutura social. Letra C. Os homens livres pobres não possuíam lugar na estrutura social escravista, podendo ser chamados de desclassificados sociais. Letra D. O trabalho livre ocupava um papel estratégico no sistema produtivo da colônia. Letra E. O trabalho livre não ocupava um papel estratégico no sistema produtivo da colônia. Voltamos já com a resposta.